eu quero dizer para vagabundos igual a Lula: não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro a gente tem um método de tratar bandido. Então, meus amados, vocês viram aí esse vídeo do pastor Ottoni de Paula metendo pau no Lula, no governo do Lula? E lá no finalzinho desse mesmo vídeo, ele lá sentado na roda dos escarnecedores, um pastor que outrora foi bolsonarista e de repente, eu não sei por que cargas d'água, ele decidiu trair a direita e se unir à esquerda. É complicado, né? Esse mesmo pastor já se uniu ao Eduardo Paes no Rio. Se você pegar alguma imagem no YouTube, você vai ver ele sambando, dançando do lado do Eduardo Paes. É isso mesmo. Ele foi um dos apoiadores da vitória do Eduardo Paes, Silas Malafaia, Cláudio Duarte, entre outros cantores gospel também. O que eu fico mais triste, pessoal, é que esse pastor é um cara inteligentíssimo. Ele prega a palavra muito bem, mas também engana as pessoas muito bem. Ele disse aí numa entrevista pro Fuxico Gospel que ele foi abandonado pela direita, pela família Bolsonaro. Entendeu? Porque ele queria se candidatar, acho que a prefeito, um negócio assim, alguma coisa assim. Eu vou deixar os vídeos por vídeo para te mostrar. E eu tenho certeza que você vai entender. Você é inteligente. Amém? Então, pessoal, é muito complicado, né? Você confiar em pastores. Lugar de pastor, pessoal, não é em Brasília. Não é em Brasília, não é na política. Lugar de pastor é no altar pregando a palavra de Deus. Ele recebeu um chamado para pregar a palavra de Deus. E quando um pastor vai para a política, ele se corrompe. Porque ele é homem, ele é carne, pessoal. É isso que eu fico indignado. O camarada quer botar um homem ou uma mulher de Deus na política, que bote, mas que seja membro. Que seja um membro. E se o membro se corromper, pelo menos é membro, não é pastor, não é pastora. Mas esse povo, ele quer arrancar o teu dinheiro, além de arrancar o teu dinheiro, o nosso dinheiro na igreja, induzir a gente a dar oferta, dízimo grande na igreja, eles querem arrancar o nosso dinheiro como contribuinte. Isso é revoltante, pessoal. Entendeu? Não estou aqui para defender Bolsonaro, defender direito. Eu estou dando o meu ponto de vista. Eu quero te pedir, com toda humildade no meu coração, pessoal, o seu like, a sua inscrição nesse humilde e simples canal, tá bom? Ativa o sino. Olha, e presta atenção em cada vídeo que eu vou colocar aqui. Vai estar tudo certinho, bonitinho. Esse vídeo vai ficar grande, um pouco grande. Espero que você tenha paciência de ver. Beleza, pessoal? Deus abençoe você e toda a sua casa e tenha misericórdia de nós. Amém? Até um próximo vídeo. Fui. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula para manter a nossa liberdade religiosa, que era, à época, ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. Naquela ocasião disse Vossa Excelência: a partir de agora é livre o direito de criar uma igreja e praticar uma religião. Quis Deus que fosse pelas mãos daquele que foi acusado de que fecharia as igrejas, que tal direito fosse garantido. Agora é no seu governo, presidente Lula, que o projeto que cria o Dia Nacional da Música Gospel seja sancionado pelas mãos de Vossa Excelência, virando lei nacional. Talvez estejamos entre os brasileiros
mais contemplados pelos programas sociais de seu governo, já que os mais pobres e necessitados, os quais Jesus sempre dedicou a maior parte do seu tempo, formam a maioria esmagadora de nossos irmãos. A visão social de seus governos, que essa gente humilde de Deus tem o poder ou tem condições de comer por causa do Bolsa Família e onde morar por causa do Minha Casa e Minha Vida. E também, graças a essa visão social, que nossas igrejas passaram a ter mais doutores e professores. Gente que jamais poderia ter um diploma de curso superior se não fosse a visão do governo de Vossa Excelência. Em nome da minha consciência cristã, quero lhe agradecer, presidente, em nome de todos esses irmãos espalhados pelo Brasil. Amanhã eu vou ter que ouvir de um petista que o presidente deles tem mais coragem que o meu. Mas, deputado, a gente está falando para evangélicos, é importante falar o que os evangélicos querem que eu pergunte aqui. E eu acho que eles querem que eu pergunte o seguinte: o senhor tinha essa visão do Bolsonaro como tendo se tornado um bezerro de ouro pela igreja evangélica já em 2020, 2022. Por que não é culpa dele, tá? Beleza, mas por que o senhor não se posicionou contra isso em 2022? Pré-eleição, antes da eleição? Para alertar a igreja, para explicar a igreja. Não, só deixa eu te falar, eu me posicionei. E eu falei, e eu disse, só que eu nunca tive mídia para isso. Eu tinha, eram as minhas redes sociais que foram tomadas de mim. Eu fiquei 2 anos sem poder falar, 2 anos sem rede social. E essas mídias aí, elas são bolsonaristas. Inclusive as mídias gospel, elas são bolsonaristas. Eu tomei pau aí de uma mídia que eu não vou falar aqui agora, e aí a minha assessoria de imprensa falou, então, entrevista o deputado Ottoni, dê a ele o direito dele falar, mas eu não sei, porque não é porque o bolsonarismo pode atacar a gente. Ou seja, dá pancada no irmão porque tem medo do bolsonarismo? Que isso? Israel, eu me posicionei, eu alertei. Lembra quando eu disse numa entrevista: saiam da porta dos quartéis, porque vocês serão presos. Lembra? E não haverá ninguém que os defenda. Lembra disso? Lembro. Eu apanhei, fui chamado de traidor, mas eu vou contar o que aconteceu. Eu tinha saído da casa do presidente Bolsonaro. Encontrei o presidente fragilizado, entristecido. E disse ao presidente: presidente, faz o seguinte, já que não vai acontecer nada, pede para o povo sair da porta dos quartéis, presidente, porque eles vão sofrer ali, eles vão... E o presidente Bolsonaro me deu lá uma resposta que eu não quero falar, porque eu não quero expor ninguém. Então, eu dei uma entrevista para o... Esqueci o nome da Cidade Online, e deu uma repercussão. Bolsonarista também? Sim, também. Quando eu disse, olha, vão me chamar de traidor, mas eu digo olhando na câmera, saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Não haverá ninguém que os defenda. E eu disse mais, não se iludam com essas mensagens subliminares da rede bolsonarista. O presidente vai agir. TikTok, TikTok, TikTok. Tá chegando a hora. TikTok, TikTok, TikTok. Lembra daquilo? Lembra 72 daquilo horas, né? Eu sabia que não ia ter nada. Só que ninguém foi macho de colocar a cara e falar. E eu alertei. Se tivesse me ouvido, não tinha patriota preso agora, meu irmão. Não tinha. Depois eu dei uma entrevista, porque o presidente ia para a América, sem falar nada com o povo, sem fazer uma live, pelo menos. Eu tentei falar, eles não me atenderam. O que eu fiz? Dei uma entrevista para o site Metrópole e disse assim:
a saída do presidente Bolsonaro do Brasil sem dar uma satisfação aos patriotas beira covardia. Aí, meu irmão, me ligaram. O presidente ficou chateado, falei assim, é claro que eu tenho que falar isso, vocês estão cometendo um erro com o presidente. Amanhã eu vou ter que ouvir de um petista que o presidente deles tem mais coragem que o meu. Porque quando o Moro foi prender o Lula, falaram pro Lula, Lula, foge, vai para onde você quiser. Ele disse, eu fico. E prenderam o Lula. Aí chamaram o Lula e falaram assim, ó, você vai sair, mas vai sair com uma tornozeleira eletrônica. Ele disse, não, só sai daqui com a minha honra. Lembra disso? Não. E ele fez isso. Ou seja, o que eu disse é o seguinte, o meu presidente não pode ser menor do que Lula, cara. Por isso é que eu disse, ele não pode... Que, na verdade, para mim, Misael, foi um grande erro aquela ida do presidente para a América. Meu irmão, se botou, desculpe o termo, tá? Se botou o pau na mesa, seja homem até o final. Seja macho até o final. O que não dá é para excitar os patriotas e depois não ter coragem de pagar uma cadeia. Essa foi a minha crítica. Respeito o presidente Bolsonaro. Se ele puder ser candidato novamente, eu voto novamente nele. Tive a minha casa invadida pela Polícia Federal. Fiquei 2 anos sem rede social. Ninguém me defendeu. Nenhum site bolsonarista me defendeu. Quando entraram na casa do deputado Jordi, todo mundo soube. Quando entraram na do Ottoni, ninguém ficou sabendo. Só a imprensa. Mas os sites bolsonaristas nunca me defenderam. E aí, estão me cobrando o quê? Fidelidade? Porque falam isso pra mim. Você é um traidor. Traidor de quem? Traidor de quem? Eu nunca tive um cargo do governo Bolsonaro. E sabe por que eu não quis ter? Para ter moral de falar. Para ter moral de falar. Então, de quem eu sou traidor? Da minha consciência não é. Do meu Senhor Jesus não é. Eu sempre fui um apoiador crítico do presidente Bolsonaro. Crítico. Sempre pontuei as minhas críticas. Porque não nasci, repito, o termo chulo para ser baba-ovo, para ser puxa-saco. Não nasci para isso. E o problema do bolsonarismo, da rede de Bolsonaro, é que eles querem políticos subservientes. Subservientes. Meu irmão, o tempo da escravidão acabou. O negão aqui não volta mais para a senzala, não, amigo. É ruim de eu voltar, hein? É ruim de eu voltar. Nem para a senzala ideológica do petismo e nem para a senzala ideológica da direita ou da extrema-direita. Não vou fazer isso. Eu vou ficar com a minha consciência. E pronto. Aí entro assim na minha rede, assim, Israel. Nunca mais voto em você. Quando eu vou ver, é um cara lá de Manaus. E Manaus vota em mim, aqui no Rio de Janeiro? É um cara lá de Goiânia. Botando pressão. Amigo, deixa eu só te falar aqui uma coisa. Eu sou um homem do altar emprestado para a política. O altar é o meu chamado. A política é só uma missão. Se o Senhor que me colocou lá, com 120 mil votos, e depois sem rede social, eu não tive direito a ter rede social durante a minha eleição, o Senhor me permitiu ter quase 160 mil votos, meu amigo, esse Deus, ele pode me tirar na próxima eleição. E quem manda é Ele. Quem faz é Ele. Agora, essa turma que está me chamando de traidor, né? Pergunta a eles se eles sabem que só há um político no Brasil que o Alexandre de Moraes processou no CPF. Sabe quem é? É o negão aqui. Ele pediu 400 mil reais de indenização. E eu tive que pagar o que o juiz arbitrou. Agora, eu estou enfrentando um processo criminal do Alexandre de Moraes.
que pode me tirar do jogo da política. Alguém fala sobre isso? Alguém diz isso? Ninguém. Então, amigo, eu sou sozinho. Sempre fui. Nunca tive apoio de grandes líderes, de grande liderança. Eu sou um projeto que Deus quis. E vou estar enquanto Deus quiser que eu esteja. Se Ele não quiser, louvado seja o nome de Jesus. Eu não nasci preso a isso, amigo. Agora, ninguém vai vender e ninguém vai comprar minha consciência, não. Porque o meu caráter não está no balcão de negócio. O PL, o Flávio Bolsonaro, o Ramagem, não me respeitaram, me esculhambaram, não permitiram que eu fosse candidato e ainda queriam que eu babasse ovo. Desculpe o termo, babasse ovo. Não, vocês me tiraram a condição de ser candidato a prefeito, me deram uma rasteira, mas como Jesus está com Bolsonaro, eu também estou com Bolsonaro, porque Jesus está com Bolsonaro e o capeta está com Lula. Ô, irmão, eu não sou criança nesse nível. Eu não sou criança e não sou retardado mental nesse nível de achar que Deus está com Bolsonaro e o diabo está com Lula, como se Deus e o diabo não tivessem mais o que fazer da vida deles. Agora, o senhor é um político habilidoso, o senhor sabe que essa sua participação nesse evento acaba colocando o senhor numa posição até de ponte entre os evangélicos e o Planalto. Inclusive, já foi publicado isso, o G1, o Metrópole já publicou sobre isso. O senhor é essa figura que vai fazer essa ponte, que vai fazer esse elo? Não, primeiro que o próprio governo Lula nunca me convidou para isso, e eu acho que nunca me convidaria, tá certo? Agora, eu gostaria sim de ser uma ponte. Sabe para quê? Para tirar esse bezerro de ouro que nós construímos na igreja. Esse bezerro de ouro que nós construímos. Nós construímos uma adoração a um ser humano que não é Deus, que não é divino, é um político. A igreja do Senhor Jesus. Um dia eu disse ao presidente Bolsonaro, presidente, nós vamos hoje a Belém do Pará, a Assembleia de Deus Mãe. Presidente, quando o senhor chegar lá e a turma começar mito, presidente, não aceite. Não aceite. Aí eu fui explicar a ele. Falei, presidente Bolsonaro, a igreja, ela tem um problema tão grande com esse... Ela tem um receio tão grande de dividir a glória que é do Senhor Jesus, que até para aplaudir alguém na igreja, a gente diz assim, meus irmãos, vamos aplaudir a Jesus pela vida do irmão Israel. A gente não diz, vamos aplaudir Israel. Não, é aplaudir a Jesus pela vida do irmão Israel. Eu expliquei isso a ele. Quando o presidente Bolsonaro entra no templo, e eu não estou falando que é culpa dele não, tá? Quando ele entra no templo, começa mito. Meu irmão, se você grita mito na rua, tudo bem, na rua, manifestação política. Agora, você gritar mito dentro da igreja do Senhor Jesus e volta a dizer, eu não estou culpando o Bolsonaro porque ele é um ignorante. Ele não é crente. Ele não conhece, ele conhece a salvação porque já foi pregado para ele. Mas ele não aceitou Jesus, certo? Esse tempo todo que Bolsonaro está conosco, nós não fomos capazes de ganhar ele para Jesus. Tá certo? Nós não fomos capazes. Aliás, na última eleição de Bolsonaro, isso é só você pesquisar as redes sociais dele, faltando alguns dias para a eleição, no segundo turno, Bolsonaro aparece com uma foto diante de uma imagem de escultura, uma santa dessa aí, que eu não sei agora o nome dela, consagrando o Brasil a essa Nossa Senhora. Isso. Lembra disso? Lembro. A ti consagra esta nação, minha mãe. A minha mulher, pastora, quando viu aquilo, disse para mim, Bolsonaro perdeu agora. Falei, não, calme. Ela disse, ele conhece a verdade. Ele conhece a verdade. Pode não ter aceito a verdade ainda, mas ele conhece a verdade. Ok? Muito bem. Então,
Então, quando eu falo que nós criamos um bezerro de ouro, é o quê? Nós criamos uma adoração. Ou seja, se um irmão nosso diz que vai votar no Lula, e eu nunca votei no Lula, alguns pastores votaram, alguns pastores pediram apoio lá atrás, eu nunca votei, eu nunca pedi apoio para Lula, eu nunca votei no PT, sempre bati neles, e continuo fazendo as mesmas críticas. Agora, quando um irmão nosso diz que ele vai votar no Lula, e a gente sobe no altar e diz assim, meu irmão, veja o que você quer. Se votar no Lula, a porta da igreja está aberta para você ir embora. Você não é mais meu irmão porque votou em Lula. Que isso, irmão? Não pode tomar Santa Ceia, né? Que isso, irmão? Isso. O Brasil todo viveu isso. Uma divisão na igreja do Senhor Jesus por conta de política. Política. Meu Deus! Quer dizer que o Ottoni agora se desviou. Eu me desviei. Porque hoje eu estive no Palácio do Planalto orando pelo Lula. Ué, mas o Lula não é endemoniado? Não é isso que acham? Então, ele precisa de quê? Oração. Se em outro momento, Israel, a igreja estaria dizendo, louvado seja Deus, Deus enviou um profeta para orar por esse homem, para colocar a mão sobre ele, aleluia! Só que não, Israel, acredite, tem gente que não ora pelo Lula, crente, que diz, eu não consigo orar por ele, esse endemoniado. O crente que não consegue orar por uma autoridade constituída por Deus, é ele que está endemoniado. Não é autoridade, não. Peraí. Toda autoridade foi constituída por Deus, sim ou não? Sim. Quer dizer que, então, Deus só constitui aquela que eu votei. Aquela que eu não votei, não foi Deus. Ô, meu amigo, por favor, respeite o Senhor. Ele não perdeu o controle desta nação. Esta nação não é de Bolsonaro, essa nação não é de Lula. Essa nação não é do PL, essa nação não é do PT. Esta nação tem dono e o dono dela é Jesus Cristo. Quando o Bolsonaro perdeu a última eleição, eu estava na cidade de Itaperuna, um presbítero da igreja, chorando, perguntou para mim, pastor, o que será da igreja? O que será da igreja? Eu falei, por quê? Agora com esse Lula no poder, ele vai fechar essa igreja, o que será da igreja? Um presbítero, Israel, um presbítero, perguntando o que será da igreja do Senhor Jesus? Pelo amor de Deus, meu amigo. Então, foi isso que eu fui fazer lá. Não sou ponte nenhuma do PT para a igreja. Sim. Não sou ponte nenhuma do Lula para a igreja. O governo do presidente Lula nunca me pediu isto. Agora eu sou ponte de oração. Ah, essa briga eu vou comprar. Sou ponte de oração. Aonde eu for, eu vou dizer, ore pelo Lula. Ore pelo governo. Você sabe por quê? Porque eu não sou daqueles do quanto pior, melhor, meu irmão. Não sou. Eu não sou daqueles que torcem para o avião cair só porque não gosta do piloto. Não vou fazer isso, não. Eu estou no avião. A minha família está no avião. Lembra do que o Senhor disse em Jeremias 29? Orai pela paz da Babilônia. Porque se Babilônia tiver paz, vocês terão paz também. Em outras palavras, orai pelo presidente Lula. Porque se ele governar esse país com justiça, vocês serão abençoados também. É essa visão de igreja que a política, que a paixão política está tomando de nós, Israel. E que nós, como líderes, precisamos sacudir e dizer, chega, gente, passou. Vamos voltar a ser igreja. Vamos voltar a clamar ao Senhor.
Eu estou apanhando, meu irmão. Eu estou apanhando do bolsonarismo. Apanhando. Desde quando eu hipotequei apoio ao Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, porque o PL, o Flávio Bolsonaro, o Ramagem, não me respeitaram, me esculhambaram, não permitiram que eu fosse candidato e ainda queriam que eu babasse ovo. Desculpe o termo, babasse ovo. Não, vocês me tiraram a condição de ser candidato a prefeito, me deram uma rasteira, mas como Jesus está com Bolsonaro, eu também estou com Bolsonaro, porque Jesus está com Bolsonaro e o capeta está com Lula. Ô, irmão, eu não sou criança nesse nível. Eu não sou criança e não sou retardado mental nesse nível de achar que Deus está com Bolsonaro e o diabo está com Lula, como se Deus e o diabo não tivessem mais o que fazer da vida deles.